Olá, pessoal do sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Isabel. E a aula de hoje será sobre pronomes. A gente já falou um pouquinho de pronomes em outro momento, né? E hoje a gente vai falar mais um pouquinho. Galera, peguem seus cadernos, peguem canetinhas e ou lápis, que a gente vai fazer, como na semana passada, a gente vai copiar certas, certos slides, certas páginas dessas daqui que eu vou mostrar para vocês, tá? E aí, essa vai ser a tarefa. Enquanto eu vou passando esses slides, vocês vão copiando. Só o que eu falar, algumas coisas não vai precisar copiar. E no final, tiram uma foto e mandam para mim. Combinado? Então, iniciando, pode botar aí, bem bonito, pronomes. E, gente, o que é pronome? Aí bota aí embaixo de pronomes. Pronome é uma classe de palavra. Gente, lembra que a gente já conversou sobre a classe de palavras? Eu até contei aquela história para vocês, que foi uma forma que encontrou para se organizar as palavras, para poder estudar, saber um pouquinho mais sobre a língua e tal. E a gente já viu que as palavras elas são divididas por algumas características, por alguns critérios, né? A gente já viu que tem palavras que dão nome a coisas, pessoas, seres, pensamentos e etc. Que são os substantivos. Lembra dos substantivos que nomeiam? A gente também já viu que tem palavras que caracterizam os nomes, caracterizam os substantivos, né? Dão características, que são os adjetivos. Lembram dos adjetivos? A gente viu também os artigos que definem ou indefinem um nome. A gente viu também os advérbios, que modificam um verbo ou um adjetivo ou até outro advérbio, ou até uma frase inteira, né? E a gente viu um pouquinho de pronomes já. E vamos ver mais um pouquinho? Então, para que serve o pronome? Qual é a sua função? Então, o pronome tem as funções de substituir ou determinar, acompanhar, modificar um substantivo. Então, ele vai ser classificado de pronome substantivo quando for essa primeira função. Quando ele ficar no lugar de um substantivo. Mas como assim? Se eu falar, Lucineide é super sensível. Ela é minha melhor amiga. Então, Lucineide é um substantivo próprio, né? Nomeia uma pessoa com o nome dela. E aí, quando eu falo ela, eu poderia falar de novo, né? Lucineide é uma pessoa muito sensível, Lucineide é minha melhor amiga. Mas aí eu posso substituir por ela, pelo pronome ela. Então, nesse caso, ela é um pronome substantivo. E se eu falar assim, e esse segundo caso, pronome adjetivo? O pronome, ele é classificado como pronome adjetivo quando acompanha, modifica e ou determina um substantivo. Então, se eu falar meus olhos são castanhos, meus olhos são marrons, castanhos, eu estou falando de qualquer olho? Não, eu estou determinando um olho. É o olho, são os meus olhos. Não são qualquer olhos. Outros olhos são outra cor, outras cores, outros também são castanhos. Mas eu estou falando dos meus, daqueles que fazem parte do meu corpo, que tem relação, né, com o meu corpo. Então,
Tá tranquilo? Copia aí, então, que isso é importante ter no caderno de vocês. Se já copiaram, ok? Se ainda não copiaram, para, copia e volta para acompanhar. Ah, olha o Alfredinho aqui, adoro o Alfredinho. Os quadrinhos, né? A gente tem estudado bastante os quadrinhos. E esse aí é o Alfredinho. Vocês já repararam que as personagens adultas nas histórias do Alfredinho não dá para ver, ó, são enormes, passam o quadrinho, tem um significado, né? Isso mostra que o Alfredinho é pequenininho e também que é dada uma importância maior às coisas que ele fala, por exemplo, do que fica um pouco como impessoal, né? A gente não sabe quem é, não sabe como que é a cara dessa pessoa, as características está fixado mesmo no Alfredinho. Lembra daquelas coisas que a gente estava falando, da como a linguagem verbal se relaciona com a linguagem não verbal, auxiliando no entendimento, dando novos sentidos, novos entendimentos? Tá aí. Então, vamos ver um pouquinho da história do Alfredinho. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Aí o Alfredinho fala: eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. É ótima essa história do Alfredinho, né? Eu adoro. Ele tem umas ideias diferentes do senso comum, né? Ele, ao invés de ter um cachorro, ele tem um sapo. E olha como que o sapo tá feliz, o amiguito dele. E ele fala que ele não tem amigos por interesse. E o melhor amigo dele é um sapo. Por que eu marquei essas palavras aqui? Porque essas palavras são pronomes. Aqui, gente, essa e a próxima não vai precisar copiar, tá? Então, todas essas palavras são pronomes. Ah, mas são palavras tão diferentes. Sim, nós vamos ver que tem vários tipos de pronomes. Desculpa. Tem os pronomes pessoais, não precisa copiar, lembra? Pronomes de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, tem os relativos e os indefinidos. Eu mostrei aqui para vocês para mostrar como tem vários tipos de classificação, mas a gente vai trabalhar só esses 3 primeiros agora, tá? Vamos começar pelos pronomes pessoais, uma pequena revisão. Aqui, desculpa, eu risquei sem querer, mas não vai atrapalhar. Os pronomes pessoais, eles substituem o nome e indicam a pessoa do discurso. Para aí, copia, tá? Copiaram? Então, vamos seguir. Então, eles ficam no lugar de um nome, assim como a gente falou. Eu dei o exemplo da Lucineide e ela substituiu o nome Lucineide, não foi? Indicam a pessoa do discurso. Quem lembra quais são as pessoas do discurso? Aqui, ó. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele e ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira, eles e elas. Os pronomes pessoais, eles podem ser pronomes pessoais do caso reto, que são esses aqui, quando os pronomes eles são sujeitos da oração, e quando eles não são sujeitos da oração, são complementos, eles são chamados de pronomes oblíquos, que podem ser átonos, me, te, se, o, alhe, nos, vos, se, as, lies,
Ou tônicos, mim comigo, ti contigo, si contigo, ele e ela, nós conosco, vós convosco, si consigo, eles e elas. Se vocês não tiverem nenhuma tabela dessas em casa, é legal copiar, tá? Só se não tiverem. Se vocês souberem onde tem uma tabelinha dessa, ótimo. Aí, então, vamos procurar aqui os pronomes pessoais? Ah, encontrei um, ó. Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Então, o Armandinho está falando a partir dele mesmo. Então, ele fala eu. Essa é a situação dele no discurso. Ele quem está falando. Então, quando a gente fala da gente, a gente usa eu. E aqui, ó, para mim. Aqui o sujeito é o melhor amigo do ser humano. Esse é o sujeito. Então, para mim, não é sujeito. Para não, só mim, gente, desculpa. Então, mim tá aqui, ó, é um pronome oblíquo. Ele é um complemento dessa oração aqui, tá bom? Dessa frase. Vamos para a próxima. Ah, os pronomes de tratamento. O que seriam os pronomes de tratamento? Anota aí. Para e anota. São nomes que expressam neles determinados tipos de relação entre quem fala, para quem se fala ou de quem se fala. Sofrem forte influência do contexto. Vou explicar, tá, gente? Então, a gente pode ter uma relação com a pessoa com quem a gente está falando, por exemplo, de um tratamento familiar íntimo. Você, quando eu falo com vocês já fizeram a tarefa? Vocês querem estudar isso aqui ou aquilo? Então, a gente tem um relacionamento muito próximo, né? A professora e os alunos, a gente chama de você. Aí, senhor, senhora é um tratamento de respeito. Aí tem gente que chama os pais de senhor e senhora, porque são mais velhos, as pessoas mais velhas. Mas isso depende do contexto que a gente estava falando. Por exemplo, em algumas regiões do Rio de Janeiro, onde eu moro, a gente não chama os pais de senhor e de senhora, chama de você. Isso não quer dizer que a gente não tem respeito. A gente tem, é uma coisa cultural. Às vezes, lá onde eu moro, no Rio de Janeiro, os mais velhos nem gostam de ser chamados de senhor e senhora. Falam, não, parece que eu sou muito velho, me chama de você mesmo. Então, é uma questão cultural, tem a ver com o contexto. E aí, em outras situações também. Vamos supor, esse quadro, gente, não precisa copiar, tá bom? Vossa Magnificência. É tratamento para reitor de universidade. O que é um reitor de universidade? É como se fosse um diretor de quando a gente sai do colégio e vai para a universidade. Então, é o diretor desse local que a gente vai depois que a gente pode ir depois do colégio, quando acaba o ensino médio. Faz o Enem, né? E vai para a universidade e lá tem o reitor. Vamos supor que o nome do reitor é Carlos Alberto. Então, Vossa Magnificência, Carlos Alberto. Mas vamos supor, a filha do Carlos Alberto não vai chamar ele de Vossa Magnificência. Vai chamar, pai, você, ô pai, o senhor viu a série hoje? Por quê? Porque a relação entre o reitor e a filha é uma relação de pai e filho, diferente da relação que ele tem no ambiente de trabalho onde ele é o reitor.
E aí também vai depender se é uma carta que está mandando para ele, se é um amigo mesmo um professor que seja amigo dele, não vai chamar o amigo todo momento de vossa magnificência, mesmo que for no ambiente de trabalho. Então vai depender do contexto, da relação e do contexto. Ficou? Deu para entender? Se não der, vocês me falam que eu explico mais um monte de vezes. Aqui a gente vai ter, então, senhora e você. Tá? Tem alguns gramáticos, gente, alguns linguistas, alguns estudiosos da língua, que dizem que você, que pensam você como já um pronome pessoal, como um pronome pessoal. Mas originou-se como um pronome de tratamento. E aqui, senhora, porque ele está falando com essa adulta, que é mais velha. Então, ele tem esses dois pronomes de tratamento aqui. E os pronomes possessivos? Anotem aí. Pronomes possessivos indicam a quem o elemento acompanhado por ele diz respeito ou pertence. Lembra do exemplo que eu dei dos meus, que são os olhos que dizem respeito a mim, né? Pertencem a mim. Então, o pronome meu indica a quem, a que pessoa, o elemento. Qual é o elemento? O olho, ó, indica a quem o olho, que o pronome acompanha, o pronome meu, né? Meu olho, diz respeito, pertence. Pertence a mim. E aqui tem uma tabelinha com os pronomes possessivos. Aí vocês dão uma olhada aí, ó. Eu, meu, meus, no plural. Minha, minhas, no plural. Masculino e feminino. E aí todos têm os seus no masculino e plural, no feminino e no feminino plural. E aqui a gente vai encontrar o pronome minha. Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. E aqui, quando ele fala minha, ele traz uma proximidade. Não é porque a senhora diz respeito a ele, pertence a ele, não. Minha senhora, nesse caso, é para dar uma proximidade maior. Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. É porque ele está se comunicando com ela e está fazendo uma relação de maior aproximação. Peguei um outro exemplo aqui de pronomes aqui eu já falei para vocês que era para copiar, só lá em cima, né? E o quadro, se vocês não tiverem em outro lugar. E aqui, eu adorei esse. É o Garfield com o John, que é o tutor dele, né? 1 centavo pelos seus pensamentos. Pensamentos de quem? Do John, né? Tá falando com o John. Garfield, eu estava pensando se nossas orelhas fossem sovaco. Que ideia! Orelhas de quem? Do John e do Garfield, né? Que ele está falando com o Garfield. Teríamos que levantar nossos braços para ouvir as pessoas falarem. R$1 se você parar de pensar. Então, tá aqui mais um exemplo de pronomes possessivos. E aqui 2 exemplos de pronomes pessoais. Ó, não, esse é pessoal. E esse aqui, depende, né? Pode ser pessoal ou de tratamento. Tarefa. Me mandem a foto da página do caderno com os conteúdos que eu pedi para vocês copiarem nessa aula. Tá ok? Massa! Até já!